Invocando a proteção de Deus e verificando a existência de quórum, declaro aberta a sessão ordinária do dia 29 de julho de 2019. Solicito assessoria de comunicação na pessoa da senhora Helenise Minella para que proceda a leitura das correspondências que se encontram nos anais da casa. Boa tarde a todos. Passamos a fazer a leitura das correspondências expedidas. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário dos projetos de origem do Executivo de números 93, 94, 102 e 103/2019. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário das indicações de números 34 e 35/2019, de autoria do vereador André Rokoski, do MDB, e 36/2019, de autoria do vereador Mauro Deluc Schiller, do PSB. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de providência, formulado pelo vereador Oswaldo Grigolo Júnior, do PSB, e protocolado por esta Casa sob o número 262/2019. Assunto: que seja feita a recolocação do poste de iluminação pública existente na Rua Santo Antônio, na esquina com a Rua São Bernardo, no bairro Planalto. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de providência, formulado pelo vereador Marcelo Dondé, do PP, e protocolado por esta Casa, sob os números 263/2019 e 264/2019. Assunto: que seja feita a colocação de uma placa de pare na esquina das ruas Cláudio Reck com a Teodoro Borges dos Santos, no bairro Fátima. Que seja feita a pavimentação na rua Leandro Antônio dos Santos, no bairro Jardim América. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário das indicações de números 37, de autoria do vereador Fernando Lucena Maciel, do PDT, e 38, de autoria do vereador André Rokoski, do MDB. Ofício ao Poder Executivo Municipal comunicando a aprovação pelo plenário do projeto de lei executivo 97/2019. Ofício ao Poder Executivo Municipal, comunicando a aprovação pelo plenário da redação final à mensagem modificativa 01/2019, que altera anexo 1 da Lei Complementar número 09/2011. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de informação, formulado pelo vereador Aldo da Silva, do PT, e protocolado por esta Casa Legislativa sob o número 94/2019. Assunto: que seja encaminhada a esta Casa a relação de atendimentos e internações realizados através do CAPS dos últimos 2 anos, com nomes, endereço, telefones e medidas que foram tomadas para cada pessoa. Ofício ao Poder Executivo Municipal remetendo o pedido de providência formulado pelo vereador Mauro Deluc Schiller, do PSB, e protocolado por esta Casa sob os números 265/2019 e 266/2019. Assunto: que seja providenciada a limpeza com a máquina Bobcat no pátio de fundos da Escola Municipal Irma Toffoli, que seja providenciado o plantio de árvores da espécie extremosa no passeio público em frente à mesma escola. Ofício ao Poder Executivo Municipal, remetendo o pedido de providência formulado pelo vereador Fernando Lucena Maciel, do PDT, e protocolado por esta Casa sob os números 267/2019 e 268/2019. Assunto: que seja feito o recolhimento dos resíduos vegetais depositados na Rua José Mendes, em frente ao número 65, no bairro Jardim América. Que seja feito o recolhimento de resíduos vegetais depositados na Rua Pinheiro Machado, em frente ao número 926, no centro. Ofício ao Poder Executivo Municipal, de autoria da Presidência, solicitando o envio a esta Casa de cópia do contrato e de como foi realizada a cedência do ginásio municipal, ambulância e segurança da Guarda Municipal para a realização dos jogos com o Clube AVF e ou
com a Liga Gaúcha de Futsal. Ofício ao secretário municipal de Desenvolvimento, Tecnologia, Trabalho e Turismo, Mário Lourençete Almeida, atendendo uma solicitação formulada pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça, vereador André Rokoski, convidando-o a se fazer presente na reunião que aconteceu hoje, dia 29 de julho, a fim de prestar esclarecimentos sobre o projeto de lei executivo número 96/2019. Ofício remetido à vereadora Rita Zamboni, comunicando o arquivamento do projeto 50/2019, de sua autoria, com base em orientação técnica do IGAM. Eram estes os ofícios e também correspondências a serem registrados, presidente. Obrigado, Helenise. Boa tarde a todos os colegas vereadores. Desejar uma boa semana de trabalho. Cumprimentar também a imprensa aqui, representada aqui pelo Betão Carneiro, nosso amigo Quincas. Desejar melhoras aí ao nosso vereador Fernando, aí, que se lesionou no torneio da Guarda aí no sábado. A recuperação logo vem. Pedir a colaboração dos senhores para que a gente dê a devida atenção aos trabalhos, depois damos continuidade. Gostaria de comunicar também aqui, para que a gente tenha bom andamento dos trabalhos, que recebemos hoje da vereadora Rita, para que a gente, uma indicação referente aos transportes alternativos do município. A referida indicação já está nas comissões para as avaliações. Também fui comunicado pela direção da casa que, através do gabinete do vereador Marcelo, chegou a indicação para uma audiência pública. Gostaria, então, de colocar os colegas ao par da situação e também quem nos ouve e os interessados, que a mesa diretora, que a casa já tem há algum tempo também essa indagação por parte das pessoas que gostariam de fazer esse transporte alternativo. Ainda não ouvimos os taxistas aqui na presidência, mas também estamos de portas abertas para que possamos ouvi-los com relação a isso. E, de antemão, também, já faz uns 15 dias aí que o nosso setor de imprensa tem procurado já os contatos com os órgãos de segurança de municípios, cito Brigada Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, além de contato com o Executivo, para que se marque uma audiência pública desse tema que é, meu amigo Betão, relevante, com certeza também chega às emissoras locais, à imprensa escrita e falada, e é realmente algo que já passou da hora de se resolver. Friso novamente que a indicação que está na casa é protocolada a pedido do gabinete da vereadora Rita. O pedido está nas comissões, conversei com as comissões, vereadora. Acho importante que esse processo seja muito bem avaliado e, assim que possível, assim que estamos esperando o secretário de Planejamento Urbano também aqui voltar das férias para que a gente possa marcar essa audiência. A partir disso, a indicação tramita e também todos os outros procedimentos, os processos que venham a ser necessários para a regulamentação ou não regulamentação de acordo com o que o Executivo nos mandar e o que cada colega for favorável ou contrário a tal projeto. Mas, novamente, cito que a indicação na casa é da vereadora Rita, que o vereador Marcelo há tempos também faz essas tratativas, somos conhecedores, pediu uma audiência pública. Já lhe adianto, vereador Marcelo, que essa audiência será marcada via Câmara, institucionalmente, porque é um assunto realmente que se trata de toda a comunidade e é de importância. Então, assim que a gente tiver uma data disponível, será noticiada aí para a imprensa, os interessados em participar, para que a gente possa dar encaminhamento a esse tema que tem sido recorrente aí nas últimas semanas em nosso município. Liderança do governo, vereador Moacir, boas-vindas também ao vereador Moacir, que teve... Presidente, só uma questão de Pois ordem. não, vereador. Para a gente tratar aquele assunto de Itaubras, se fosse possível, a gente suspender a sessão por 5 minutos? Só para explicar aos colegas também.
Certo. A pedido, então, da Comissão de Constituição e Justiça, desculpe, vereador, havia esquecido do fato, mas, para esclarecer, esteve aqui o secretário Mário agora da parte da tarde, para esclarecer sobre algumas empresas. Então, rapidamente, aí, 5 minutinhos, a gente vai suspender a sessão para que o presidente da comissão possa nos relatar. A sessão está suspensa. Dando continuidade aos trabalhos, liderança do governo, vereador Moacir. Liderança de oposição, vereador Fernando. Com licença. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas. De antemão, desejo uma boa semana a todos. Boa tarde às pessoas que estão na Câmara acompanhando. Betão Carneiro, em nome da imprensa aí. Aqueles que já estão nos mandando mensagem aqui pelas redes sociais também. Obrigado, né, por estarem juntos. É importante, né, que a comunidade esteja presente nas questões que são delas. E aqui é uma casa que discute as questões da comunidade. Somos os representantes dela. E falando nisso, trago uma situação lá do posto de saúde do nosso bairro, do Jardim América. Né, recebemos algumas intervenções na sexta-feira acerca da distribuição, do agendamento de fichas do posto de saúde, certo? Como a gente diz na linguagem popular, deu até a guarda municipal lá. Foi chamada a guarda para, de certa forma, estabelecer a ordem lá junto aos funcionários, né, as funcionárias do posto lá, porque o pessoal estava muito indignado. Tinha mais de 60 pessoas e eram disponibilizadas 60 fichas. Não quero aqui levantar assim algo para polemizar, mas também, de outro lado, não quero ser advogado do diabo, né? Como se diz no popular também. Mas tem uma questão lá no bairro que antes era distribuído fichas, né? Isso que eu estou relatando aqui, como presidente da Comissão de Saúde, estive lá hoje de manhã, tanto falando com a secretária Clarice, quanto lá no posto de saúde, porque muitas pessoas entraram em contato conosco, né, e a gente tem que entender, antes de ir para uma rádio, antes de polemizar. O que aconteceu? A comunidade, em uma reunião, no dia do jogo do Brasil contra a Argentina, se alguém puder me ajudar na data aí, teve essa reunião lá, à noite. Tinham 19 pessoas no posto de saúde. 17 pessoas. A votação deu 9-8 pró-agendamento nas sextas-feiras. Agendamento esse que está dando certo lá na Borges, em outros bairros, enfim. Mas usei a Borges como exemplo, certo? No nosso posto ali do Jardim América, o pessoal, pelo jeito, não deu certo. Sexta-feira passada, eram 11 horas da manhã, já tinha fila, certo? Então, e uma confusão, muita gente até reclamando em redes sociais, muita gente lá
tentando até atingir verbalmente as funcionárias que, não quero, como eu disse, ser advogado, mas não tem culpa, é uma decisão que vem de cima, que vem da secretaria, e essa decisão fui cobrar da secretária, ela me relatou e me mostrou a ata da reunião, né, que foi decidido pela comunidade. Então, estou me manifestando aqui, não defendendo a questão da situação, mas mostrando que eu, como representante da Comissão de Saúde, fui atrás do fato, e quem escolheu lá foi a comunidade. O que eu quero pedir aqui, para deixar registrado, é claro, é que o Poder Executivo avalie melhor essa situação, né? E que nenhum de nós aqui, de repente, venha a ser, eu não diria usado por essa situação, mas muitos de nós recebemos, vereador Marcos, às vezes tu tá na tua casa, tu recebe uma mensagem, olha, por favor, bota no teu Face aí que não estão atendendo bem, lá na saúde, lá na educação. Isso acontece, principalmente para nós da oposição. Então, eu fui atrás, fui ver, e a situação é o seguinte, lá no Jardim América, é do agendamento, o pessoal não conseguiu se adequar, se adaptar. O vereador Moacir, que mora pertinho do posto, nossa comunidade ali do Jardim América é uma comunidade bem residencial, né? Ela mora no bairro, ela não sai para trabalhar, tem bastante pessoal de mais idade, né? Então dá um acúmulo de fichas lá. De 4.300 pessoas que tem ali no bairro, 900 são idosos. Então isso dá uma demanda muito grande. Então, para aquelas pessoas que me procuraram e agora estão ali também assistindo ou acompanhando, esperando algum pronunciamento, eu digo, olha, teve uma reunião, foi convocada, foi colocado nas 2 rádios, no Face do bairro, e apareceram 17 pessoas. Para concluir, senhor presidente, até porque é uma matéria importante, e para não usar um tempo maior, eu quero responder para essas pessoas que a parte do vereador é lá, fiscalizar, ir atrás, só que, meus vizinhos queridos, quando nós tiver uma decisão assim, algo para nós resolver, a gente tem que ir lá e participar, né? Assim como a gente... claro, isso, o vereador André falou bem, tem um tempo de adaptação também, eu acho que foi a 2ª sexta-feira de agendamento, vereador Moacir, né? Também, eu não disse para a secretária Clarice, encerra isso aí de uma vez, eu acho que não é esse o caso. O negócio é que a comunidade que espera uma resposta, a resposta que eu posso dar é essa. Quando tiver uma situação, vamos participar, né, vamos atuar junto, para a gente depois não sair prejudicado, né? E agora que foi decidido isso pela maioria, e assim é a democracia, que nós demos esse tempo de adaptação aí, para ver se continua o agendamento nas sextas-feiras, ou se a gente muda. Só que não pode esquecer, se mudar é a ficha diária, onde as pessoas vão para lá 3h30, 4 horas, porque é 10, 9 fichas por dia, e não adianta, não tem como tirar leite de pedra, né? Por exemplo, pediatra, senhor presidente, não existe, não tem mais, né? Pediatra, os caras não estão nem mais fazendo... e não tem mais pediatra na cidade. Para concluir, vereador. Para concluir, senhor presidente, então, fica aqui o meu recado à comunidade e fico também à disposição. Também convocamos a secretária, aí vamos convocar a secretária e a Daniele, lá do posto, para também ter uma conversa na Comissão da Saúde. Tá certo? Obrigado. Obrigado, vereador. Liderança do PTB, vereador Marcos. Presidente Douglas, colegas, meus pares, as pessoas que estão conosco no plenário e também acompanhando pela internet. Quero contribuir à fala do colega Fernando, porque essa questão do atendimento nos postos, principalmente, ela é uma questão conjuntural, onde temos que avaliar vários requisitos e olhar para ela de vários ângulos. Por exemplo, há alguns postos que eu sei que, colega Fernando, tem um número X que é para o médico atender num período de manhã, vamos lá botar assim, um turno pela manhã. Hoje nós temos um déficit de médico, então alguns médicos estão atendendo, que era para atender um turno num posto, ele está atendendo em 2 postos, já está
acelerando a questão das consultas deles para poder dar conta e atender uma demanda da comunidade. Agora, desde que eu estou na política, eu vejo a orientação de quase todos os secretários que passaram, e também da secretária hoje, se uma pessoa chega lá, uma pessoa idosa, chega num determinado posto do bairro e não tem mais essa palavra ficha, que é uma questão criada por nós mesmos, da comunidade, essa pessoa tem que ser feita uma triagem, se realmente ela tem a necessidade, naquele momento ela é encaminhada para a unidade de pronto atendimento, até com deslocamento de um veículo da própria prefeitura vir buscar ela. Se ela tem condições de esperar até amanhã ou outro dia, ela já é colocada naquele dia, porque tem um espaço, um exemplo, se tem 15 consultas, 12 consultas e fica 3 dentro de um espaço que é para essa demanda da comunidade que chega e necessita ser atendido na hora. Agora, essa matemática, ela é um pouco complexa, colega Fernando, porque também tem que ter um entendimento da comunidade. 2 fatores principal: o atendimento do servidor público, que tem que ter esse entendimento ali na rede, em todas as pontas. Quando eu falo, não é só o do posto, lá é quando a pessoa do posto liga lá para a central ou para o postão, como dizem, e essa pessoa consegue mobilizar e reencaminhar essa pessoa para ser atendida em outro local. Não pode ter falta de médico, e nós estamos passando por um momento difícil, com falta de médico, a compreensão de como o funcionário trata essa situação e a compreensão da comunidade. A UPA, eu olhei um número da UPA um dia desse, colega André, me apavorei o número, do quantitativo. É óbvio que vai passar pessoas ali, num número muito reduzido, mas não vai ser atendido adequadamente, porque a demanda é muito grande, e nesses períodos, então, de inverno aqui na nossa região é muito mais, a gente tem essas dificuldades. Ontem eu acompanhei lá no hospital, infelizmente, 2 colegas meus de empresa, da Fotossensores, estavam instalando os equipamentos aqui no posto do Bela Vista, e receberam uma descarga elétrica. Um veio a falecer, uns guris bem novos, presidente, e o outro também não estava muito bem. E eu acompanhei todo o processo ali no hospital. E uma coisa, eu estava chegando à conclusão, não é a gente pontualizar, o culpado é o hospital, o culpado é o prefeito, o culpado é o médico. Há um contexto da saúde que nós temos que sentar todo mundo e tentar resolver esses gargalos. Porque daí quem é que sofre? A comunidade. A comunidade. A demanda é muito grande, e às vezes o médico ali no plantão tem que analisar quem é que está mais ruim, é eu, o Fernando, o Graciotinho, o Joaquim. Essa triagem ainda, elas se confundem muito com a UPA. E se tu pegar, são recursos vultuosos lá para o hospital e recursos vultuosos lá para a UPA. E isso é uma questão que uma pessoa reclama, num universo de não sei quantas mil que é atendida num período, num mês, está feito o baile. O político vive de minimizar problemas. Mas é uma demanda importante, colega Fernando, que o senhor levantou, e vamos ter que achar uma maneira de esses gargalos, através do diálogo e compreensão, e, principalmente, todas as partes ceder. Isso é muito importante para a evolução e a resolutividade de um problema que é muito sério, que se chama saúde. Obrigado, presidente. Confesso a Vossa Excelência, vereador Marcos, que no decorrer dessa semana também fomos procurados aqui na casa por inúmeras pessoas relatando realmente a superlotação também do hospital, muitas pessoas sendo atendidas no setor de emergência, internadas por 2 a 3 dias. Estivemos em loco, inclusive, visitando o hospital. Realmente verificamos essa questão que era uma questão que o hospital não tinha onde colocar mais pessoas, mas realmente é um tema que sempre que vem à tona, e temos que ter um entendimento para que tipo de situação não aconteça. Infelizmente,
este jovem que Vossa Excelência citava veio a perder a vida, mas tinha muitas pessoas idosas, crianças, em 5, 6 ali no setor de emergência, vereador Moceiro, sendo atendidos. Então a gente tem que pensar, e como o senhor mesmo disse, são recursos volumosos. Conversava com o secretário de Gestão e Finanças até para que a gente tivesse alguma saída, alguma forma, mas porém ele me passava que até junho, até o dia 30 de junho, foi repassado 18 milhões ao hospital somente do contrato aqui com o município de Vacaria. Citava também que é sempre um tema que se levanta, o que a casa faz ou não faz com os recursos de sobra, com suas emendas. É bom que a população saiba que somente das emendas impositivas, além de ter essa questão da obrigatoriedade, mais de R$1 milhão foram investidos em exames. Então a gente sabe que é uma demanda muito grande, mas que realmente a gente sempre tem que e é possível que se melhore. Liderança do PDT, vereador Graziotin. Do MDB, vereador Joaquim. PP, vereador Marcelo. Senhor presidente, boa tarde aos demais colegas, as pessoas que estão nos acompanhando tanto aqui nessa casa e quem está nos acompanhando via TV Câmara. Senhor presidente, entrando nessa mesma linha, falando um pouquinho da questão da saúde, que o colega Fernando falou com relação ao posto do Jardim América, também recebi reclamações a respeito do novo formato e concordo com ele. A gente não pode simplesmente sair falando que tudo está errado, sem olhar os dois lados da moeda e ter um entendimento que houve essa consulta. Bom, a população que estava presente no dia aprovou. Agora nós temos que entender, não está funcionando. Falta mais conscientização da população desse novo processo ou nós temos que retroagir? Então, antes da tomada de decisão, nós temos que pensar, avaliar com calma, porque foi escolhido pela população no dia. Talvez não, tenho certeza, não estavam todas as pessoas que usam, mas aquela minoria que estava representou. Então nós temos que, antes de sair culpando A, B, C ou D, tentar se enquadrar. Não deu certo. Não é feio retroagir. Não é feio ter que voltar ao que estava anteriormente. Só nós temos que ter essa consciência e não sair crucificando sem ter a visão completa da situação. E realmente está tendo algumas dificuldades, não só no Jardim América, em outros postos do município, que alguns médicos estão saindo de Vacaria. De uma hora para outra sai o médico. Aí o município fica desamparado também na situação de fazer essa reposição. A questão do mais médico. Tem médico que fica aí 2, 3 meses e vai embora. Como é que faz isso? Tem que mudar essa forma de regramento também. Eu acredito que se o médico está participando do programa, tem que estabelecer um prazo mínimo para ficar na comunidade. Senão fica muito fácil. Sai daqui, já vai para o outro, depois vai para o outro, até achar o que é melhor para ele também. Ele tem o direito de não gostar? Tem, não estou dizendo que não tem. Mas tem que ter um prazo mínimo, tem que mudar essa questão. Porque senão quem sai perdendo é a população. É a população que fica desamparada. E também não posso sair culpando a administração por causa disso. Fez, o cara saiu, e aí? Então nós temos que trabalhar bem, é uma situação delicada. Semana passada também estive lá no hospital, o hospital estava super lotado. Como é que nós vamos condenar? Não tem onde pôr. E aí? Nós temos que entender essa situação. Então, não é fácil de falar, mas é a realidade. Nós temos que pensar nas alternativas. Só que é complexo. Eu acho que uma delas tem que ver como construir, de ter um regramento de permanência mínima do médico que está no programa no município, em qualquer município que seja. Não estou falando só de Vacaria. Então, isso tem que alterar, porque senão fica muito cômodo para ele. E outra coisa que nós, presidente, recebemos muita pancada, os vereadores, foi na questão do repasse para o presídio. Se a gente for avaliar as redes sociais, porque a saúde está precisando, porque a educação, porque não sei o quê, e vamos repassar 300 mil para o presídio.
a população está condenando os vereadores todos, não está falando de um nome específico, porque os comentários que eu vi foram meio que gerais, que nós estamos dando dinheiro para o que não precisa. Mas aí fica a pergunta, aonde vai colocar os presos se não ampliar o presídio? Inclusive, tem uma pessoa na nossa comunidade que se preocupa muito com a função do vereador, que ela quer revolucionar a questão do saneamento em Vacaria, e está criticando porque a Câmara está repassando 300 mil para ter onde colocar os marginais. Ela já falou com todos os vereadores, fez alguns vídeos com alguns aqui e fica criticando os vereadores que nós estamos repassando, endossando também a população, que onde que já se viu nós repassar 300 mil, e aí nós vamos deixar os marginais soltos para continuar assaltando, continuar roubando por não ter onde pôr? É assim que tem que fazer? Então nós simplesmente vamos fechar os olhos para o que está acontecendo à nossa frente? E esquecer que a segurança também faz parte de um dos braços que nós temos que discutir? E sabendo quanto aumentou essa questão, para finalizar, presidente, da criminalidade em Vacaria, e quanto está aumentando com essa questão da droga e tudo, e nós vamos fechar os olhos, porque tem os outros pontos que são importantes, todos são importantes, e a segurança é um deles. Nós não podemos deixar o marginal roubar 1, 2, 3, 4, e deixar a nossa população presa em casa. Nós temos que colaborar, sim, para que ele seja preso. Realmente, vereador, só colaborando um pouquinho com a sua fala, a importância que tem a gente verificar em loco essas situações, como disse, quando recebi algumas queixas com relação a essa superlotação no hospital, estive lá, realmente comprovei que estava, mas não tinha mesmo, vereadora Rita, onde colocar. Os quartos estavam lotados, todas as camas lotadas. E com relação a esse fato do repasse, a ideia inicial é essa, vereadora, a gente aguarda que o Executivo nos mande também essa solicitação, vamos avaliar, não existe a confirmação até que o recurso saia da casa, porém, confesso a Vossa Excelência que esse tipo de crítica que parte de alguns cidadãos, eu acho que a população, sim, aquele que sofre lá no bairro, aquele que está na fila de espera por uma cirurgia, aquele que realmente falta medicamento no posto, esse tem o direito e deve criticar, não só os vereadores, deve criticar o poder público, que falha, às vezes, em dar essa assistência à população. Mas confesso a Vossa Excelência que trabalho de forma tranquila, até inclusive esses dados que passavam anteriormente para os senhores, fui procurar, vereador Marcos, para que a gente, vereador Oswaldo também, vereador Fernando, da Comissão de Saúde, fui procurar para a gente ver o que o município investe em outros setores. E essa casa aqui também trabalha, hoje na verdade, é quase uma calamidade no nosso sistema prisional, não só em Vacaria, mas a nível de Brasil. Caso seja necessário esse recurso, não vejo problema algum, porque essa casa também, como citei, de impositivas, sim, são elas destinadas para a saúde, mas são mais de R$1 milhão em exames. O município passou mais de 18 milhões ao hospital. Temos recursos aprovados da economia da casa para, cito um exemplo, a reforma e a cobertura da escola lá do bairro Borges, vereador Marcos. Temos algumas tratativas também para trabalhar a escola do quilômetro 4 e 5. Quantos eventos culturais, vereadora Seu Maria, essa casa colaborou? Então, quantas atividades que o município faz que a casa tem colaborado. Então, a gente tem que trabalhar, vereador Marcelo, de cabeça erguida, procurar, a nossa consciência, estar fazendo o melhor para a comunidade. E se hoje, infelizmente, e digo isso com muita clareza, se infelizmente a gente deixa de destinar um recurso maior para outras áreas que são muito importantes, como educação, saúde, obras também, a gente sabe disso, para destinar para o sistema prisional é porque tenham certeza, quem nos ouve, e tenho certeza todos os colegas vereadores o fazem, porque sabem da necessidade que se tem de ampliar essas vagas hoje. Não é uma ampliação, não é uma melhoria, é realmente porque não se tem mais aonde fazer com que alguém que venha fazer algum delito
tem aonde ficar. Vamos fazer o quê? Levar para casa, matar? Não se pode, né? Então a gente tem que, infelizmente, deixar de colocar recursos em outras áreas que são essenciais para a comunidade, sabemos disso, mas infelizmente hoje a realidade é essa, senhores. Liderança do PSB, vereador Oswaldo. Presidente, quero, seguindo nessa linha dos debates, eu não tive muito tempo para ler a repercussão, né, dessa situação. O fato é que vamos olhar para a questão prática da vida como ela é e não da vida como a gente gostaria que ela fosse. Hoje nós temos no Presídio Municipal de Vacaria, muito possivelmente hoje, nesse momento, nós tenhamos em torno dos 330 presos, que é a capacidade limite. 329, diz o Marcelo aqui. No presídio que tem 96 vagas. Aí alguém vai dizer, se tem 329 é porque cabe, de fato. Mas a questão, presidente, é que só não aconteceu uma rebelião de grandes proporções no presídio de Vacaria ainda por um único motivo. O senhor sabe qual é, presidente? Porque os presos não querem fazer. Porque a hora que o fizerem, vai se ter uma situação incontornável a nível de município, e aí todos vão ficar apavorados, aquela situação toda e tal. Aí tem aquela outra versão poética, né, do não, porque investir nisso, se nós poderíamos fazer oficinas de artesanato para recuperar esses... Ah, isso é maravilhoso, é tocante, né? A questão é que, primeiro que nós temos um presídio que foi localizado numa época em que a cidade, quando foi construído, a cidade ela não cresceu tanto, não havia crescido tanto a ponto de se imaginar que aquilo seria um problema como é hoje. Mas ele está lá. E nós temos que seguir na nossa batalha para retirarmos ele de lá, e já há uma situação, nesse sentido, muito bem encaminhada, ao contrário do que a cornetagem de plantão possa dizer. Existe uma área que foi cedida ao município, a área da FEPAGRO, cujo já há interessados em comprar aquela área, avaliada em torno de 20 milhões de reais, para que com esses 20 milhões de reais se proceda uma permuta para que se construa uma nova casa prisional fora da cidade. Some-se esses 20 milhões de reais, um leilão, uma permuta, sei lá o que for, da área onde está atualmente o presídio. Se aquela área for destruída para construir, por exemplo, condomínios ou prédios residenciais, quem comprar vai ter uma margem de lucro bastante interessante, porque é uma localização muito boa. Então, existem algumas questões nisso. O que mais dificulta não é nem a questão financeira, é a questão burocrática do Estado. Por isso, na conversa que tivemos em Porto Alegre, se coloca o Concepro como uma ponte para fazer esse tipo de ação. Mas, bem, conversando pela realidade que convivo até por exercício da profissão, e tenho convivido muito, especialmente depois que comecei a advogar. Se uma pessoa na cidade de Vacaria furta uma casa, para ela ir presa hoje, somente no caso de furtar uma casa ou casas por mais de 10 vezes. Por quê? Porque a polícia não quer prender, porque a polícia tem pena, ou porque ela faz teorias, né, socioeconômicas do indivíduo? Não. É porque quem vai para o presídio de Vacaria hoje são indivíduos de altíssima periculosidade. Apenas. Por quê? Porque nós estamos num ponto onde há de selecionar o que vai para lá, justamente porque não se tem mais as mínimas condições de se colocar gente dentro do presídio. Isso é um fato. O que vai acontecer, por exemplo, se não se tiver essa medida emergencial? O que se vê em Porto Alegre, o que se vê nas grandes cidades, de pessoas serem presas e terem de ser postas dentro de viaturas da Brigada Militar, e essas viaturas, por sua vez, deixarem de fazer o trabalho ostensivo e de atender às demandas de segurança da comunidade. Portanto, a gente está na política, você tem que tomar decisões quando você está amparado de dados e fazer a tua leitura, a tua reflexão em cima de dados, não de coração. E nós temos duas coisas aqui, a sociedade real, como ela é, e a sociedade que nós gostaríamos. Eu adoraria viver numa cidade padrão Noruega, onde onde faltasse gente para botar lá dentro. Adoraria. O fato é que nós vivemos numa cidade de economia sazonal, que todo começo de ano chove problema na área de segurança, todo mundo sabe. Essas pessoas têm que ir para algum lugar,
Essas pessoas têm que ser presas. E aí, para concluir, presidente, só para a gente bater numa situação que ela é determinante. O que combate, de fato, a criminalidade não é a intensidade da pena, é a certeza da pena. No momento em que o indivíduo furta uma casa, um carro, uma pessoa na rua, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, ele vai fazer 15, 20, 30, porque sabe que não dá em nada. Só para fechar aqui, presidente, desculpa extrapolar o tempo, sabe que não vai dar nada. Vai ser encaminhada à delegacia, vai ser feito um terminho circunstanciado ali, e por falta de lugar, VUPT vai para a rua. E faz de novo, e faz de novo. É assim. Existe uma teoria que ela foi adotada pela cidade de Nova York. Se quiser até agregar meu tempo de liderança aqui, para não desrespeitar o regimento, presidente. Em Nova York, na década de 90, meu tempo de comunicação urgente. Na década de 90, se teve um surto de violência muito grande na cidade de Nova York. E se utilizaram várias táticas para enfrentar a violência que se colocava lá. Perceberam, fazendo uma pesquisa entre as pessoas que eram detidas, que muitas das pessoas praticavam atos de violência, pasmem, para ter notoriedade. Notoriedade, para sair no The New York Times, para, enfim, para aparecer na mídia. Reuniu-se, então, a inteligência americana, junto com alguns membros da imprensa, e colocou-se que notícias referentes à violência, a prisões, só seriam publicadas se elas tivessem uma relevância social que a justificasse. Pequenas situações do dia a dia não ganhariam mais páginas no noticiário policial. E isso foi uma das pontas. Segundo, o cidadão que roubou uma bicicleta, por exemplo, seria levado, preso, posto frente à justiça, seria condenado e pagaria a sua pena. É 15 dias de cadeia? Vamos trocar por alguma coisinha? Não, é 15 dias de cadeia. Passou-se a ter essa prática, e os números da violência em Nova York, que, se eu não me engano, é a segunda maior cidade do mundo, caíram drasticamente. Por quê? A certeza da pena, principalmente isso, que é o que de fato combate a criminalidade, seja ela do ladrão de galinha até o ladrão de colarinho branco. O cara, no momento que ele comete um ilícito, tendo a certeza de que será punido, ele pensa 2 vezes. Agora, quando ele sabe que pode fazer, acontecer, pintar e bordar, que não vai dar em nada, bom, o cara faz 1, 2, 3, 4, 10 mil vezes, se for o caso. Isso é fato. Uma outra questão que se tem, que colaborou muito com isso, é uma teoria que se chama teoria das janelas quebradas. Por exemplo, tu passas na frente de um pavilhão antigo que está lá abandonado, tá lá com todos os vidrinhos dele, tudo certinho. E tu joga uma pedra para se divertir e quebra o vidro. E ninguém conserta e ninguém faz nada. Bom, tem um vidro lá. No outro dia passa a Rita lá também, diz, bom, tenho que fazer aqui, vou me divertir também. Pá, uma pedra. No terceiro dia passa a Giana lá, bom, também não tenho o que fazer, vou jogar uma pedra também. Pá, e se quebra tudo. Isto também fez parte dessa política que foi adotada lá, no momento de que você, garantindo a pena, você dá o exemplo para aqueles que pretendem fazer de que se tem um retorno. Então, a gente falar de segurança pública é uma questão muito complexa mesmo. E a Câmara de Vereadores teve que fazer esse esforço, porque nós estamos vivendo num estado quebrado, o Rio Grande do Sul, repito, e aquilo que falo aqui, não adianta entrar quem for. O Rio Grande do Sul é um saco sem fundo, não tem dinheiro para fazer as coisas. Eu li um negócio absurdo. Né? Por exemplo, estavam pedindo para prender o governador do estado porque não tinha dinheiro para pagar os funcionários. De certo, ele não está pagando porque não quer. De certo, ele acordou lá, abriu as janelas do Palácio Piratini, olhou para o sol, para a Palácio da Matriz, e ficou pensando, senhor, o que eu vou fazer hoje para arranjar para me incomodar? Porque está muito monótono esse negócio. Já sei, não vou pagar ninguém. O Rio Grande do Sul não tem dinheiro. Nós chegamos para uma reunião com o vice-governador, só faltavam chorar na nossa frente. Porque a situação dos presídios, por exemplo, é em 99% das casas prisionais do Estado. E os juízes estão mandando interditar. E o governador não pode agir fora da lei. Se o juiz manda interditar e o governador diz bem assim, quem manda nesse estado sou eu e eu não respeito decisão, é aberto processo de impeachment contra ele. Da mesma forma que se houver uma decisão judicial determinando que o prefeito faça ou deixe de fazer alguma coisa e ele desrespeite, é processo de impeachment contra ele também. Está na letra da lei, claro. Então essa decisão que nós tomamos, embora
se tome bordoada de tudo que é lado, o que é natural, quem está na função pública é para isso. A gente não vai tomar decisões só que angariem simpatizantes. Isso é perfeitamente normal. Agora, o fato, só nós sabemos aquilo que nós estamos evitando que aconteça daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, quem sabe. Porque a situação lá realmente ela é calamitosa. E isso que a gente está falando aqui não é por pena de quem está lá. Só quem sofreu violência sabe. Quem sofreu violência tem total certeza do quanto aquilo te repugna, do quanto aquilo te faz mal. Agora, quando se toma uma decisão dessa, não é para proteger ou para dar comodidade ou conforto para quem está lá, até porque eu, sinceramente, pelo que conheço do ramo, é muito difícil que uma pessoa que está lá dentro vá se recuperar. Pode ter um hotel 5 estrelas lá, é muito complicado que se recupere, mas é para proteger as pessoas que estão dos muros para fora. É para que uma pessoa, quando entrar lá na sua casa, presidente Douglas, que Deus o livre que isso aconteça, roubar a sua televisão, que ela tenha que lhe devolver a televisão e cumprir a pena que está na lei. Porque senão o negócio vira esta zona. E é o que muita gente fala. Perguntem na delegacia de polícia para os profissionais que ali trabalham. Quantos clientes tem na delegacia de polícia que semanalmente estão indo ali bater expediente, Marcos? Porque roubou a TV do Marcos, roubou o tênis do Dondé, roubou não sei o que da Seu Mari, e está ali, faz um termino circunstanciado e não vai para lá. Então, assim, parar de pensar com o fígado e pensar com a cabeça. Sabe? Eu acho que a decisão que nós tomamos foi acertada, foi atendendo a um pedido de quem conhece muito mais do que nós, que são os órgãos de segurança, e nós não estamos nos eximindo da responsabilidade. Seria muito fácil a gente lavar as mãos, jogar no colo do governador e ficar esperando, né, que o milagre acontecesse. Não vai acontecer. Fizemos o que deveria ser feito. E só nós sabemos aquilo que nós estamos evitando para o futuro. Só para finalizar ali, para contribuir, semana passada foi preso aqui em Vacaria um bandido, esse é o termo mesmo, dos mais procurados nos últimos anos, de alta periculosidade. Vai colocar onde se não tivesse lugar no presídio? Vai ficar solto? Geralmente, ouço bastante os colegas e a gente é muito pontual nas colocações, mas só para contribuir, hoje à tarde também estivemos reunidos com o promotor Luiz Augusto, também o João Acauã, aqui, secretário de Planejamento, e deixo já essa sugestão e esse pedido aos vereadores que têm acompanhado esse processo mais de perto, o vereador Marcos também, que tem o vice-governador lá, que tem essa ligação mais política, que uma das sugestões que deixamos na construção desse repasse, desse recurso, vereador Oswaldo, tu também como presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública, é que, já que o Estado não tem recurso, que o Estado não consegue alcançar esses valores ao município. Temos alguns prédios ociosos do governo do Estado, vereador Marcos. Cito, por exemplo, a antiga delegacia na Ramiro Barcelos, lá. Talvez que também nesse processo isso possa estar sendo repassado ao município, para que talvez nesses locais se trabalhe alguns projetos. A gente sabe da demanda que tem, inclusive nos chegou aqui semana passada por parte da Associação Rural. Temos 2 turmas do Senar, vereadora Seu Mari, que por certas vezes o município cedia algumas salas para que eles pudessem dar os cursos. As salas de aula, segundo o que o Executivo também nos passou, procuramos o secretário de Educação, estão todas lotadas. O Centro-Norte, que tinha lá, virou um depósito também, que tinha aquela parte, era o antigo Instituto Federal ali. E o Senar e a Associação Rural estão à procura de 2 salas para 60 alunos, para qualificar 120 jovens do meio rural, aí com cursos de agroindústria, e está sem espaço. Então, talvez, deixo essa sugestão já para que trabalhe junto com o Executivo na elaboração desse doprojeto, já que não se tem recurso que disponibilize essas áreas que não estão sendo utilizadas pelo governo do Estado. Liderança do PSDB, vereadora Vanessa. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Também vou seguir na mesma linha do raciocínio dos colegas, que a gente pensa assim, tem muitas críticas nas redes sociais, eu dei uma olhada, por causa dos 300 mil. E se, por acaso, a gente não repassar esse recurso? O que seria? A gente não pensa só na gente, mas sim na população em geral, porque não tem lugar mais no presídio e a realidade que a gente sonha é muito diferente do que a gente vive. Infelizmente, a gente tem que investir em presídios, porque senão a situação vai ser bem pior. E eu acho que quem vai sofrer vai ser a população, caso isso não aconteça.
que, infelizmente, o Estado não tem dinheiro, nem para pagar o funcionalismo, muito menos para fazer essas celas. Então, acho que a gente tem que tirar um pouco assim do... Com certeza seria a ideia e a vontade seria, sim, de investir na educação e outras coisas boas, mas, infelizmente, eu acho assim que não vamos nos arrepender, porque senão a gente vai sofrer lá na frente. Obrigado, vereadora. Liderança do PT, vereadora Selmari. Muito boa noite, senhor presidente, colegas, as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. A semana passada, já estou me localizando aqui, semana passada eu tive numa reunião representando a Comissão de Educação, que foi, né, que a secretária da Saúde estava presente, que chamou para essa reunião, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde e também com o pessoal representando o hospital. Quando aconteceu essa reunião, que foi o dia 17 de julho, nessa reunião, eles trouxeram todas essas questões que foram colocadas aqui, em referente à saúde, estão tentando fazer, né, aqui nossa cidade, organizar, com a cidade e região, um comitê externo, né, uma comissão externa, para que se possa pensar junto, né, com todas as pessoas, todas essas situações que acontecem referente à saúde. E também né, com o intuito principal para levar o esclarecimento à população. Porque no mês de março, foi apresentado nessa reunião, no mês de março, entre hospital, UPA, né, e os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, teve 30 mil consultas. Teve 30 mil atendimentos no mês de março, que eles apresentaram nessa reunião. E outras questões que eles trouxeram, que nós sabemos muito bem, né, que é a questão universal da saúde, que todas as pessoas têm o direito, né, de serem atendidas, mas eles estão trazendo também a questão que muitas pessoas não comparecem nas consultas. Muitas pessoas não comparecem nas consultas, e muitas vezes é feita a ligação anterior, né, lembrando, avisando a pessoa que ela tem aquela consulta ou que ela tem um determinado exame, e aconteceu também né, de terem cirurgias marcadas e a pessoa não ter ido fazer a cirurgia. Então, e também foi um outro ponto que me chamou muita atenção e também fiquei preocupada, principalmente pela questão que a gente está em escola, né, que o médico neuro que atende as crianças, daí tinha, agora não estou lembrada se são 15 consultas mensais que o doutor atende, só sei que daí teve, né, a consulta dia tal e teve 2 pessoas que não compareceram na consulta, sendo avisadas, né, foram avisadas um dia antes que a sua consulta seria o tal dia, e as pessoas, né, elas não compareceram a essa consulta, sabendo que esse médico, numa consulta, no consultório dele particular, é R$500. Então, né, está também, trouxeram nessa reunião, que se vai pensar em estar organizando esse comitê externo, para que se possa pensar campanhas, se possa pensar ações para que se possa conscientizar as pessoas da responsabilidade de quando você não comparece né, quando foi feito ou foi feito agendamento de consulta, enfim, quanto que isso custa, e aquelas outras pessoas que estão em uma fila esperando, que elas não podem ser chamadas 15 minutos antes. Tá? Então, teve essa reunião a semana retrasada, vai ter mensal essa reunião, a gente também convida, quero passar, né, para todos a próxima data, para que a gente possa estar junto, porque foi isso que foi colocado. Né? O hospital está com superpopulação, a UPA também atende, né, são muitos atendimentos, e a mesma coisa acontece nos bairros. E isso se está trazendo, né, que fique bem claro aqui, que não se está tirando o direito que toda a população tem à saúde.
mas é a questão da conscientização de quando você tem um agendamento prévio. Né? Então, para a gente começar a pensar a respeito disso. Porque no mês, né, em um mês, 30 mil, né, 30 mil pessoas numa população de 64 mil habitantes, realmente é um número que é a questão de se preocupar da prevenção. Claro que as pessoas vão chegar lá, elas vão ser atendidas, mas a questão da prevenção também. Então, acho, né, também trouxe isso para contribuir com o que foi colocado aqui. Depois, se o senhor quiser colocar os 5 minutos também, para não fugir. Né, então, o que foi colocado aqui, que se traz esses dados também, que são dados reais. E também, claro, né, que a gente não pode deixar de lembrar aqui, né, que quando né, que o governo federal encerrou né, o Mais Médicos, com os médicos cubanos, é a questão de que os médicos de capitais que vêm para o interior, eles não ficam muito tempo atendendo em unidades básicas de saúde. Eles ficam por um período, e é um direito que eles têm também. Ninguém vai obrigar eles a ficarem, mesmo que eles tenham jurado para, né, atender a todos, mas, enfim, que eles não ficam muito tempo. E a secretária colocou também esse dado, né, de quantos que já vieram e de quantos que já foram. Né, de quantos que já vieram e de quantos que já foram. E isso não está só acontecendo aqui no nosso município, isso está acontecendo no país inteiro. E daí, quando se fala né, que os médicos brasileiros substituíram os médicos cubanos, só se for em algum lugar do paraíso. Porque a gente vê a nossa realidade aqui. Aí vocês imaginem esses rincões desse país se a população está tendo atendimento médico. Então, acho que a gente tem que trazer isso também, né? São dados que tem que se considerar, que são dados reais, que eles não ficam, os médicos não ficam muito tempo em interiores. É por um período que eles ficam. Então, acho que essa questão também, enquanto gestão pública, também ela tem que ser pensada. Que não se fez, não se criou um programa, porque estava tudo ok. Né, que os médicos brasileiros davam conta do atendimento de toda a população brasileira. Isso é uma falácia. E nós estamos vendo aqui. E também quero colocar, né, acho que essas questões são bem importantes para a gente pensar a respeito delas. Também quero, né, senhor presidente, colegas, para informar, né, estive representando esta casa, né, num seminário que teve do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, e que lá eles colocaram muitas questões. E uma das questões, que é claro que a gente sempre tem o real, o que tu pode fazer, e o que é necessário fazer. Né? Então, eles trouxeram essas questões. E algo que foi muito falado também, que é muito sério, que os municípios eles são cobrados o tempo todo. Os municípios eles vivem um monitoramento o tempo todo. Eles têm que cumprirem muitas coisas. E que são coisas que o Estado não é cobrado. Não se cobra do Estado como se cobra dos municípios. E se os municípios deixam de fazer e não fazem, nós sabemos muito bem o que acontece com os prefeitos. E quando as mesmas medidas teriam que ser, né, que tinham que ser vistas enquanto Estado, elas não são cobradas enquanto Estado. E aí acontece essa questão que nós estamos hoje vivendo aqui, o presídio. Essa questão que nós estamos vivendo aqui, ela não é uma responsabilidade do município. A questão do presídio é uma responsabilidade do governador do Estado. E se o governador do Estado acorda de manhã cedo e não sabe o que fazer, o que ele está fazendo lá? E a questão de quando ele não paga salários, nós muito bem sabemos que ele não paga salários dos funcionários que recebem menos. Porque os funcionários que recebem altos salários, esses recebem em dia. E daí existem leis para uns que têm que ser cumpridas para alguns e leis que não são cumpridas para outros. E se nós for nesta onda de resolver tudo que o Estado não resolve, que é a responsabilidade deles, os municípios não vão dar conta de mais nada daqui para frente. Então, penso que isso são questões que nós temos que trazer, sim, enquanto debate, que nós precisamos pensar a respeito, porque são questões sérias e são questões que batem à nossa porta todos os dias. E, infelizmente, foi isso, algumas coisas que foram colocadas lá. Né? O que temos e o que precisamos para fazer.
Então, acho que isso, né, fica bem claro para todas as áreas da responsabilidade pública. Se os prefeitos têm as suas responsabilidades, os governadores também têm as suas responsabilidades. E já tem muita coisa que os municípios têm que dar em conta. Por exemplo, se tu não colocar as crianças de 4 e 5 anos na escola, quem vai preso é o prefeito. Agora, o governador pode não pagar, pode não mandar recurso, e o prefeito tem que dar conta, tendo dinheiro ou não. Tanto que nós temos turmas de educação infantil, que hoje nós sabemos que elas não estão em escolas de educação infantil. Por quê? Porque foi assinado um termo que o prefeito tem que dar conta, os prefeitos têm que dar em conta de colocar todas as crianças de 4 a 5 anos na escola. E por que o Estado não é cobrado para dar conta da segurança também? Muito obrigada. Realmente, infelizmente, é essa situação em que, se os municípios não vierem auxiliar, sobram-se poucos caminhos, né, vereadora? Vereador Marcelo. Senhor presidente, também nós temos esses assuntos que são um pouquinho mais trágicos, que são problemáticos e tristes, mas também tem algumas coisas boas. Eu queria publicamente aqui parabenizar a ação que a Juventude Progressista, juntamente com a Juventude do Trabalhista do PTB, estão fazendo já em 2 semanas seguidas de doação de sopa para as pessoas carentes do município. Eles têm toda quinta-feira, começou já há 2 quinta-feira passada, estão visitando aí os moradores de rua, e estão levando um pouquinho de carinho através dessa sopa às pessoas que estão nesse relento, nesse frio, e dando um pouquinho mais de dignidade para essas pessoas. Então, parabenizar pela iniciativa, pela ação, e que ela continue e seja permanente, e tomara que outras pessoas venham a fazer também essas boas ações. Também aproveitando o momento para falar para os moradores do bairro Jardim América que na semana, 15 dias atrás, entregamos lá oficialmente a Rua José Mendes, que foi finalizada depois de 30 anos, esperando uma pavimentação, uma conclusão de pavimentação de, não dava 70 metros mais ou menos, e passou diversas administrações e ninguém fez, e agora juntamente aí agradecer ao Executivo, agradecer ao Secretário de Planejamento, ao Prefeito Amadeu, que concluíram esse pequeno trecho e ao mesmo tempo já assumiu o compromisso do recapeamento da entrada principal do bairro ali ao lado da Guaracar, na Pedro Álvares Cabral, e também, nesse mesmo dia, falou para a comunidade da liberação do viaduto, que é outro anseio da toda a região. Então, o bairro Jardim América agradece essas ações e estamos trabalhando em prol do desenvolvimento aí da comunidade também, e a questão do viaduto, que vai ajudar muito na melhoria da mobilidade do bairro, que é um bairro que fica isolado do restante do município, do restante de Vacaria, pela divisão do trilho do trem. Precisamos também comentar, presidente, o senhor falou no início da sessão, e eu estava conversando com a colega Rita, a respeito dos transportes por aplicativo. Já faz um tempo que nós também fomos procurados para iniciar uma conversa, vamos dizer assim, para uma mediação em função dessa regularização. E a colega Rita também estava, como o senhor falou anteriormente, fazendo esse projeto, e o senhor também foi solicitado. Eu acho importante nós, então, unirmos os trabalhos e, sim, precisamos fazer uma audiência pública com toda a comunidade, envolvendo todos os interessados, e que bom que a casa vai fazer. Então, deixo para o senhor fazer a solicitação em nome da casa, em nome de todos, chamando a comunidade, chamando os taxistas, chamando as pessoas que estão envolvidas com esse transporte, porque é uma modalidade que está no mundo. O mundo vive com isso. As principais cidades estão implantando, e já passou no Supremo, já foi autorizado, o Supremo diz que não é ilegal, desde que tenha a regulamentação municipal, desde que tenha o aplicativo. Então, nós temos que começar a olhar diferente para esse caminho, porque é o momento que nós precisamos discutir esse assunto com segurança, com seriedade, e envolver as partes. Porque uma hora ou outra, ele vai precisar ser
implantado. Não tem como fugir da modernidade. Não tem como fugir da tecnologia. A tecnologia traz muitos benefícios, mas, ao mesmo tempo, nós temos que discutir a implantação desses benefícios. Essa é uma delas. Pode ter certeza, daqui 6 meses vai ter mais uma novidade, daqui 6 meses mais uma, e nós não vamos poder fugir. Nós estamos falando em turismo, estamos falando em desenvolvimento, estamos falando na implantação final do aeroporto, que agora, início de setembro, vai ser feita essa audiência pública, igual foi feita em Santana do Livramento. Já estamos com conversas adiantadas, dificilmente Vacaria não vai ser contemplado do ano que vem, ainda bem. Então, tudo isso vai atrair pessoas para o nosso município. E nós não podemos proibir a modernização. E a modernização também entra no aplicativo, também entra nessa questão do envolvimento desse tipo de transporte. Nós só temos que fazer com calma, conversar, para tomar a melhor decisão. O que não podemos é simplesmente colocar embaixo do tapete e esquecer que existe. Isso não dá para fazer. Nós temos que conversar, temos que dialogar com todas as partes. E é esse o objetivo que o senhor mencionou no início, de fazer essa audiência pública, que eu concordo, e a gente não pode empurrar muito com a barriga, temos que fazer o quanto antes. Vereadora Rita. Senhor presidente, colegas vereadores, demais presentes, internautas, assessoria, boa tarde. Hoje pela manhã, o promotor Luiz Augusto esteve em entrevista na Rádio Fátima, e fiquei muito feliz com as falas que ele fez a respeito das castrações, e que deve haver, então, no município, um programa mensal com um número X de castrações para a gente começar a resolver o problema. Tivemos essa conversa com ele há uns 10 dias atrás, com a professora Laurita e a minha assessora Ecléia, e ele concorda com isso, então ficamos felizes, tiramos uma leitura boa, que as castrações começaram no ano passado, através de uma emenda minha. Foram castradas 150 fêmeas, foi o pontapé inicial, foi pouco, mas foi um começo. E eu acredito que agora o Executivo não vai mais poder retroceder, porque nós já temos uma segunda emenda, possibilitando a castração também de mais ou menos uns 50 animais, vão incluir os machos dessa vez. Então, eles não têm mais como fugir da raia e eles não têm mais como voltar atrás, porque as pessoas estão procurando a secretaria e estão cobrando que as castrações aconteçam. E, independente da vereadora Rita ser de situação ou de oposição, isso é uma necessidade do município que precisa ser implantada. E o que fico feliz é que eles não têm mais como voltar atrás. E quanto à castração as castrações dos animais das protetoras, os animais que foram resgatados pelas protetoras independentes, gostei da colocação do promotor quando disse que se não podem, que se essas senhoras elas não podem se beneficiar com esse programa de castração, que o melhor seria elas, então, deixar esses animais na rua e que o prefeito e que o secretário que tomem conta desses animais. Então, o que a gente entende é que se iniciou um caminho, que se iniciou um debate nessa casa e que não vai mais voltar atrás, e que a questão dos animais, a questão principalmente das castrações, não vai mais retroceder, porque o Executivo não vai ter força mais para segurar. É como um fogo morro acima e a água morro abaixo. Então, está aí a importância de se ter a Rita dos Cachorros aqui ocupando essa cadeira. Fico muito feliz com isso. Vamos, então, para a segunda emenda. Ano que vem teremos uma terceira e teremos uma quarta. E também vamos fazer mais uma indicação pedindo que seja criado, então, um calendário, um número X de castrações. Então, a hora que o Executivo teve que procurar as clínicas, fazer licitações e começar a castrar os animais, na tentativa, então, de diminuir a população animal que está desenfreada. Então, é isso aí, essa questão não vai mais voltar atrás, e o Executivo ele não tem mais força de dizer que não, porque a população está pressionando e está pedindo, e daqui a pouco já ganham as ruas também. E quanto à questão dos motoristas de aplicativo, está mais que na hora de legalizar, está mais que na hora, a gente tem que pôr Vacaria nos trilhos da evolução. Essa questão dos aplicativos ela vem acontecendo no efeito dominó no Brasil inteiro. Então, não tem como ficar, como diz o colega Marcelo, empurrar esse problema para baixo do tapete. Essa função da crise econômica, de muitos desempregados, tem muitos que estão sobrevivendo, sendo motoristas de aplicativo. É preciso, então, que sejam legalizados
e que seja pedido, então, a ficha corrida desses motoristas e que esses veículos sejam fiscalizados e que levem as taxas também, para que também o município receba mais impostos. Então, tudo isso tem que acontecer. A gente não é contra os taxistas e não é contra os motoristas de aplicativo. É uma questão que começou e que vem vindo, e que Vacaria não pode ficar sempre à margem, Vacaria não pode ficar sempre na lanterninha. Então, a evolução tem que acontecer. Obrigada. Vereador André. Obrigado, presidente Douglas. Quero saudar aqui a mesa, saudar as pessoas que estão aqui no plenário, nossos colegas vereadores e a nossa comunidade em geral. Eu estava ouvindo os colegas quando foi falado da questão da saúde aqui no nosso município. Realmente, tudo que foi falado tem fundamento, realmente passamos por uma crise muito grave, principalmente no que diz respeito aos investimentos nas áreas essenciais, principalmente no que diz respeito à saúde. Mas eu venho aqui, senhor presidente, falar em nome do seu João, da dona Ana, da dona Maria, da Daiane, da Viviane, que me ligaram na última sexta-feira, relatando dos problemas que estavam enfrentando lá na UPA. Quando eu estava chegando na UPA, colega seu marido e demais colegas vereadores, eu encontrei uma mãe com uma criança num carrinho de bebê e com mais a sua filha acompanhando, indo para casa porque não conseguiu ser atendida lá na UPA. Então, se isso não causa revolta em alguns que estão na administração, para mim, causa. Como eu já falei aqui, para mim causa e muita revolta ver uma mãe voltando para casa porque não conseguiu atendimento numa unidade de pronto atendimento. Isso é revoltante e isso não pode acontecer aqui no nosso município de Vacaria. Eu sempre cobro isso, professor Mari. Por quê? Porque nós sabemos que os recursos vêm para a área da saúde e tem que ser investido na área da saúde, como sabemos que vem recursos para a Secretaria de Obras que tem que ser investidos lá na Secretaria de Obras. Mas nós também temos os recursos livres, senhor presidente, que podem ser investidos em qualquer área, em qualquer setor do município. E por que não se investe na saúde, no bem-estar das pessoas? Na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora que ela precisa de um atendimento médico, ela não tem esse atendimento. E eu falo aqui, senhor presidente, o porquê de tantas pessoas procurarem a UPA nesses últimos dias. Porque lá na Coab não temos médico. Não temos. Não temos o clínico geral. Não temos ginecologista. Não temos pediatra. Lá no Vêneto está acontecendo a mesma coisa, colega Marcos. Como lá na Borges aconteceu, como no Barcelos também aconteceu. Então, isso causa esse grande congestionamento, esse grande número de pessoas na UPA e no hospital. Porque nos postos de saúde não está sendo feito esse primeiro atendimento, senhor presidente. E as pessoas se obrigam a ir procurar o UPA ou até mesmo o hospital. Por quê? Porque a prioridade do governo municipal não é a saúde, e nós bem sabemos qual que é a grande prioridade eleitoreira desse governo. Todos nós sabemos. A saúde, a educação, como nós já discutimos aqui, não é a prioridade clara deste governo. Então, senhor presidente, nós alertamos aqui, porque eu não estou falando aqui em meu nome, estou falando em nome dessas pessoas que me procuraram esse final de semana, desesperadas porque não tiveram um atendimento digno, como não tiveram também na área da educação, lá na habitação, que nós sabemos muitas coisas obscuras que acontecem, que lá da Secretaria da Habitação, senhor presidente, vem muitas informações distorcidas para as pessoas, que são os vereadores que trancam aqui. Tendo em vista, senhor presidente, que saiu R$28 mil das minhas emendas impositivas para a compra de posses para as pessoas mais necessitadas.
Então, senhor presidente, nós não podemos, como foi falado aqui, tapar o sol com a peneira, jogar a sujeira para baixo do tapete. E nós precisamos resolver os problemas aqui da nossa cidade. E, principalmente, investir naquelas áreas, senhor presidente, que são essenciais. A saúde, principalmente. Não adianta nós termos uma cidade linda, maravilhosa, com as pessoas doentes, com as pessoas acamadas. Então, é essa a nossa cobrança, senhor presidente, para que a Secretaria da Saúde, junto com o Executivo Municipal, comece a investir nessas áreas. E não só naquelas obras eleitoreiras que nós sabemos que não leva a nada, e se nós não cuidarmos o nosso povo, as nossas pessoas aqui do nosso município. É esse o alerta que eu deixo para as nossas autoridades que estão à frente do Poder Executivo. Muito obrigado. Além disso, vereador André, aproveitando também essa questão que citaste da habitação, além dos seus 28, vi algumas outras situações, e temos nas impositivas ali, agora não me recordo do colega, até se o mesmo quiser falar, tem alguns recursos para a construção de banheiros, tem recursos para aquisição de madeiras, tem recursos também para mais postes, e tem recursos dessa casa de mais de 50 mil reais que já foi destinado para aquisição de material. Das minhas emendas foi 40 mil para as madeiras, que também já foi votado. Até vou fazer esse somatório, vereadora Vanessa, porque hoje até consultava algumas emendas, porque já passo aos demais colegas também, como tinha dito já anteriormente, pedimos já via presidência uma solicitação de informação quais emendas impositivas estão sendo pagas, quais foram pagas, e quais estão por acontecer e em que pé anda, vereadora Selmari. E isso é compromisso da mesa diretora, a gente já conversava anteriormente, já conversamos com o prefeito também, acreditamos que o mesmo irá pagar, porque, como o próprio nome diz, se tinha aquela questão que no primeiro ano estavam se adaptando, no segundo alguns impedimentos, porém no terceiro ano é compromisso da casa, caso, até porque todas as emendas que vieram com impedimentos foram reformuladas e encaminhadas novamente ao Executivo. As emendas que não forem pagas e não tiverem nenhum impedimento, a casa vai estar oficiando judicialmente o município para que venha fazer a quitação das mesmas. Então aguardamos, já faz acho que uns 10 dias, né, Enio, que fizemos esse pedido, estamos aguardando que o Executivo nos mande quais as emendas foram pagas e como está o andamento das outras para que a comunidade seja atendida. Inclusive citei a vossa, vereador Papado, que novamente destina o seu valor total para o fechamento do posto do bairro Imperial. Foi uma das demandas que levantei, que é o segundo ano que o senhor manda, e nada mais justo que aquela comunidade do bairro Imperial seja atendida. Vereador Mauro. Vereador Papado. Abro mão, excelência. Por favor, algum vereador não deu tempo de escrever, gostaria de fazer uso da palavra? Eu cliquei aqui, vereador presidente, não sei se... Eu acho que foi por causa como a gente interrompeu a sessão ali, talvez tenha passado os 20 minutos, mas Vossa Excelência tem 5 minutos, vereador Fernando. Não é Miguel, não. Alguém falou que Miguel... Bom, senhor presidente, como eu relatei no início da minha fala, fui atrás das explicações lá do posto, cobrar as explicações para passar para a comunidade, né? Já tive algumas respostas, e só que o vereador André, na sua fala, ele foi muito feliz, né? Foi muito feliz. Até quero parabenizar publicamente o vereador André. Por quê? Porque realmente teve uma situação que a gente entrou em discussão com o Poder Executivo acerca de centenas de reais aí que seriam, se eu não me engano, eram os 400 mil, né? Que sairiam da educação para a pavimentação. Quem não gosta de pavimentação? Quem não quer pavimentação numa rua que é de estrada de chão? Claro que todo mundo quer. Só que a maioria do povo não se esquece que a vida não é só isso. E realmente, vereador André, mais uma vez lhe parabenizando, recurso livre que você pode jogar para uma rúbrica ou para outra, também pode jogar na saúde. Aliás, deve-se jogar na saúde. Ainda mais quando o colapso está instaurado na saúde pública. Não é só em Vacaria, não é só Rio Grande do Sul, aqui o estado está quebrado. Por exemplo, a Secretaria de Saúde aqui é uma refém do sistema, por causa que não dá mais de contar com repasses do Estado, Giana.
e repasses federais, o que acontece? O pessoal do judiciário, que faz muito bem também o seu trabalho, eles sequestram antes de sair da fonte, porque tem que internar o vizinho lá do papado que infelizmente se acidentou, porque tem que internar o vizinho do Fernando que precisa ir para uma clínica terapêutica, então, e esses recursos saem da onde para esse povo ir quando é mandado judicial? Como eu disse, eu não quero ser advogado da secretária Clarice, com o maior respeito que eu tenho por ela e pelo trabalho dela, o esforço dela e a humildade dela em receber a gente. Mas semana passada eu tenho conhecimento que ela recebeu 2 ordens de justiça lá de noite para cumprir. Sendo que se tu for lá em Passo Fundo ou lá em Caxias, de repente com dinheiro tu não consegue leito. Certo? Mas daqui a pouco falta gestão também aqui no nosso município. Falta gestão, por quê? Se ela pelos meios do SUS, pelos meios que ela tem, não consegue dar andamento, de repente contratar mais profissionais, falta gestão no executivo também. Como disse o vereador André, estou copiando, estou plagiando as palavras dele. Se tem recurso livre em outras secretarias, em outras dotações, por que não fazer a promessa de campanha que é cuidar das pessoas? Cuidar das pessoas, certo? Claro, repito, pavimentação é bom, é importante, mas cuida mais dos veículos e embeleza mais a cidade do que realmente cuida das pessoas. Então, fica aqui, vereador, o meu alento à sua fala, parabéns à sua fala, e a minha cobrança também ao Executivo. Vereador Osvaldo. Presidente, de uma forma bastante breve, eu não poderia deixar de registrar também, em meu nome e em nome da minha família, os cumprimentos à minha prima Rafaele Rosa Dalacqua, que sábado à noite foi eleita a nova rainha dos motoristas no município de Vacaria. Já é a segunda vez que a nossa família tem essa honra. A primeira vez delas foi em 2004 com a Roniela, que é a irmã da Rafaele. Então a gente esteve lá sábado à noite para prestigiar a Rafinha e ficamos muito felizes com a vitória dela. Então quero deixar registrado aqui meus cumprimentos a ela, que é uma menina muito bacana, muito humilde e merecedora desse título também. Cumprimentar toda a organização do evento, que estava muito bacana, e deixar registrado, então, em nome da nossa família, a felicidade de ter a Rafaele sendo coroada no sábado à noite como a nova rainha dos motoristas do município de Vacaria. Obrigado, presidente. Gostaria de pedir aos colegas, temos somente na ordem do dia, somente o veto ao projeto encaminhado pela presidência, relacionado à instalação de equipamentos eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água no município. Se não há nenhuma contrariedade, lemos junto com a pauta. Pois, Helenise, pode ler a pauta e a ordem do dia. Pois não, os projetos que estão na pauta de discussão são o projeto de lei executivo 104/2019, cumpre a segunda pauta e trata da autorização de uma suplementação no orçamento em execução no valor de 270 mil. Recursos que serão aplicados na manutenção dos serviços especializados em gestão de redes, ampliação de rede de fibra ótica, aquisição de software para proteção de redes. O projeto de lei executivo 105/2019 também está em segunda discussão. Ele autoriza uma suplementação no orçamento em execução no valor de R$ 59.093,76 para a contratação de prestação de serviços de um laboratório através de processo licitatório para realizar análises mensais no período de 1 ano da água bruta e da água tratada distribuída pela Corsã aos moradores do município de Vacaria. Através destes testes e desta análise, serão checados 80 parâmetros que serão avaliados por este laboratório. Projeto de lei executivo número 106/2019 está em segunda discussão, suplementa a dotação no orçamento em execução, no valor de R$ 116.971 para a manutenção do CRAS,
do CREAS e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Temos também o projeto de lei executivo 107/2019, em segunda discussão, que está propondo a alteração do artigo 7º da Lei 2065/2002. Ele inclui o artigo 7º-A. Esta lei trata da criação da Coordenadoria Municipal da Defesa Civil. E neste artigo 7º-A estariam, então, presentes desde a composição do Conselho, como também as suas atribuições e competências. Projeto de Lei Executivo 108/2019, em primeira discussão, abre crédito especial no orçamento em execução, no valor de R$ 9.600, que terão por finalidade custear a organização e premiação do concurso de poesias gauchescas, o rodeio de poesias, que é promovido aqui pelo Poder Legislativo vacariense. Os recursos também são das economias do orçamento. Projeto de Lei Executivo 109/2019, em primeira discussão. Projeto novo que chega para a primeira pauta, suplementando o orçamento em execução no valor de R$ 35.400, parte para pagar o show nacional, comemorativo ao 160º aniversário do município, este o valor de R$ 30.000, e os outros R$ 5.400 a serem direcionados à empresa responsável pela organização do concurso de poesias gauchescas do rodeio. O referido valor será, então, retirado do orçamento do Poder Legislativo em função das suas economias, orçamento deste ano de 2019. Projeto de Lei Executivo 110/2019 está em primeira discussão. Também projeto novo que está chegando hoje para a primeira discussão. Trata de uma suplementação. Nós tivemos a oportunidade de fazer uma breve soma sobre estes itens todos que foram levantados, em torno de R$ 1.607.000. É um superávit financeiro do ano passado, que será utilizado na Secretaria de Saúde, no pagamento do contrato de atendimento de média e alta complexidade do hospital, na compra de medicamentos para o setor de atenção básica, para pagamento de atendimento a pacientes no SUS, para manutenção de veículos da saúde e também para pagamento de vencimentos de servidores contratados via OJAC, lotados na Secretaria Municipal de Saúde. Também na pauta de discussão do dia de hoje está o projeto 111/2019, em primeira discussão. Destina R$ 25.000 para custear a realização da 55ª Expovac, recursos do orçamento da Câmara Municipal. E na ordem do dia, o veto total de número 003/2019, de autoria do Poder Executivo, ao projeto de lei legislativo número 44/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação de abastecimento de água do município de Vacaria. Estes os projetos, presidente. Antes de passar a palavra aos colegas vereadores, gostaria de pedir a colaboração dos colegas que votem contrário ao veto do Executivo com relação ao projeto 044. Já esclareci por algumas vezes, mas também para que a população que nos acompanha pela TV Câmara, aliás, hoje uma boa parcela acompanhando de suas casas, é que realmente é para sanar esse problema que a gente tem visto aí, que pela falta de água, e por muitas vezes nos bairros da nossa cidade, e é comprovado que no retorno da água acaba, sim, passando o aro por ali, e esse aro é cobrado indevidamente da população. Também não sei quais os motivos o Executivo, na verdade, deu algumas justificativas, porém essa lei já existe em vários municípios, não só aqui do Rio Grande do Sul, como em praticamente todo o país. Então, peço a colaboração
dos nobres colegas aí para que votem contrário ao veto vindo do Executivo. Liderança do governo, vereador Moacir. De oposição, vereador Fernando. Senhor presidente, vejo que nos últimos tempos aí a Câmara tem contribuído bastante aí com o Executivo, né? Abrindo mão de suas verbas, não que essa verba seja da Câmara, né? O dinheiro é um só, como eu posso dizer, o saco é um só, é o dinheiro público, né? O que está lá, que vem para cá é o mesmo, né? Não que não possa pegar daqui, mas como o município depende da Câmara, né, para certas situações, né? Como a Câmara abastece bem o município, né? Eu creio que se tivesse uma lei, né, claro que a gente sabe que não tem, mas se a lei fosse só devolver no final do ano, eu acho que nada aconteceria no município, ou muito pouca coisa aconteceria no município, porque nada o Executivo pode fazer, nada. Tudo tem que recorrer à Câmara. Coisas, né, vamos dizer, pequenas, esses valores, 25 mil para a Expovac, isso, aquilo, quantas outras situações que se não é a Câmara abraçar, mesmo, repito, mesmo sendo recurso um só, do município de Vacaria, né? E daí eu volto àquele discurso do vereador André, né, saudando mais uma vez aquele discurso, que todo o dinheiro que é pego é para uma questão eleitoreira, e não realmente para atender a comunidade, não realmente para a educação, né, para a infraestrutura das escolas, que quando chove está uma piscina em cada escola, não para a questão de saúde, né, onde os funcionários estão dando a cara para bater, estão sendo quase agredidos aí por algumas pessoas da comunidade que não entendem o sistema, que eles estão na ponta lá, mas não foram eles que deram as regras, ou não são eles que gerem o dinheiro público, né? Então, como eu falei, asfalto é bom e quem não tinha e tem agora vai comemorar, sim, mas não adianta ter o asfalto se não tiver saúde, se não tiver educação, né? E daqui a pouco, se o povo precisa, como dizia na história antiga, né, precisa do entretenimento também, como falavam, de pão e circo, né, precisa do circo também, pô, mas parece que só tem dinheiro na Câmara. Como é que para outras situações se consegue lá? Então, sabe, é meio esquisito, né? Nunca tem. Daí, quando o Executivo vai para a rádio, não, está tudo perfeito, está tudo bom, está tudo tranquilo, estamos administrando acima da média. E quando é para ter uma conversa com a comunidade ou com as entidades do terceiro setor, não tem nada, está tudo cortado. As impressoras, vou dar um exemplo aqui, as impressoras coloridas das escolas, que poderiam proporcionar um trabalho mais eficaz, presidente Fabiano, do PTB, para melhorar a nossa educação, que foram ganhadas e que tem tinta dentro e ela só vai secar e vai estragar, não pode ser usado, porque isso é gasto, isso não é investimento, né? O governo atual trata a educação como gasto e não como investimento. Então, fica o meu relato aqui, senhor presidente, sobre a questão dos repasses aí. Eu não estou fazendo um discurso para que nós venhamos a trancar os repasses, mas que a gente tem que discutir melhor e também tem as questões das emendas impositivas que não são olhadas pelo Executivo como a gente olha os pedidos do Executivo para nós, né? O vereador Mauro, o vereador Marcos vem conduzindo e conduzindo muito bem a Câmara nessa legislatura e não se negaram nunca ao Executivo, por mais que o Executivo sempre que possa nos massacra em rádio, né, negando, engavetando pedidos, solicitações da comunidade, né? E quando nós encaminhamos as nossas emendas impositivas, que, como eu disse no início da fala, o dinheiro é o mesmo, simplesmente o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo aquilo que eles não fazem, nós estamos olhando coisas que eles não enxergam, né? E eu sou um que tive uma emenda paga lá para a PAI, 21.300 para a PAI, que garantiu 2 meses de atendimento, certo?
Mas eu falo pelos meus colegas. Como líder da oposição, eu falo pelos meus colegas, que tanto se esforçaram em ir atrás de protocolar, de fazer projetos, de encaminhar as emendas. E aí? Mas para pagar um show nacional de 25 mil, que não é o bicho para o município de Vacaria, aí o dinheiro tem que ser da Câmara. Há uma inversão aí de prioridades, de valores e mais. Há uma inversão de respeito. O respeito que nós tratamos esse executivo não vem como reflexo para o nosso tratamento. Confesso a Vossa Excelência que isso até foi algo levantado pelo vereador Oswaldo já no início do ano de 2019. Vereador Oswaldo, que pode até contribuir. Isso é fruto nada mais de um orçamento entregue às pressas, um orçamento onde foi mal elaborado, infelizmente, que iniciamos o ano já suplementando o recurso em alguns setores. Infelizmente, a realidade foi essa. Até para esclarecimento, sei que é do conhecimento de Vossa Excelência, vereador Fernando, essa questão, para até que fique claro para a comunidade, essa questão veio aqui, show nacional, para o encerramento e para a contribuição na Feira do Livro do município. Não é exclusivamente para pagamento de... Não, claro, eu usei um termo pejorativo, claro, mas, também, mas é um contexto geral, senhor presidente, lógico. Entende? Sim, para que um clareie contexto geral. Para que a gente possa também ter essa questão, que é uma atividade que ocorre na semana inteira, então vai contribuir para que a Feira do Livro ocorra e possa ter um encerramento grande também, e que possa beneficiar a maioria da população. E realmente também, com relação aos recursos que são repassados, com recursos da Câmara, para essas questões, por exemplo, Expovac, rodeio, geralmente a gente trata diretamente com as instituições. Então são coisas que realmente o Executivo não alcança, e como já falei aí para todos os colegas, a gente sempre está aberto para fazer o melhor uso das economias da Câmara, como Vossa Excelência falou, com relação às chuvas que têm ocorrido. Disponibilizamos para a escola do bairro Borges, temos um outro projeto em andamento também para a escola do quilômetro 4, então a gente tem procurado fazer esses investimentos, até porque, infelizmente, como Vossa Excelência disse, o recurso é o mesmo e para todos, e se a gente não procurar destinar esses recursos no decorrer do ano da melhor maneira possível, e como disse, estamos abertos para que isso aconteça, infelizmente chega no final do ano e aí todo mundo sabe o que acontece. Liderança do PTB, vereador Marcos. PDT, vereador Graziotin. MDB, vereador Joaquim. PP, vereador Marcelo. Abro mão. PSB, vereador Oswaldo. PSDB, vereadora Vanessa. PT, vereadora Selmari. Senhor presidente, colegas, só quero fazer referência ao projeto de lei 110/2019, sobre a questão do pagamento dos funcionários que são contratados pela OJAC. Só também deixar aqui como questionamento quantos tem e quantos realmente são necessários, quantos realmente seriam necessários de fato. Acho que também tem que se pensar aqui a questão do uso com responsabilidade do dinheiro público e não usar o dinheiro público para pagar promessas e acordos e votos de campanha. Só para deixar esse questionamento também. Obrigada. Vossa Excelência, a vereadora Selmari pode pedir essa solicitação para que a gente tenha novamente essa lista. Sei que, ano passado, alguns vereadores já tiveram essa atitude, mas provavelmente alguns devem ter saído, outros entrados, e é bom a gente ter também esse balanço do que tinha em 2018 e tem em 2019. Vereador Oswaldo, pediu inscrição? Pois não, vereador. Algum vereador que gostaria de fazer uso da palavra? Vamos lá. Senhor então. presidente Douglas? Pois não, vereador André. Eu quero, pegando o gancho da colega Selmari, no ano que passou, nós apresentamos um projeto de lei que fosse disponibilizado no site da Prefeitura Municipal os cargos da empresa terceirizada. E, fazendo esta análise, eu acho que ainda não está no site, então
Gostaria que, através da presidência, se fosse cobrado do executivo para que se coloque para nós fazermos esse acompanhamento de forma transparente. Iremos fazer a verificação, a lei já tendo a sua validade, vamos solicitar que seja disponibilizado, vereador André. Na ordem do dia, senhores, ata da 49ª sessão ordinária do dia 22/7/2019 está em processo de votação. Vereador Fernando. Ata da 49ª sessão ordinária foi aprovada por unanimidade. Ata da 50ª sessão ordinária do dia 23/7/2019 está em processo de votação. Vereador Fernando. Ata da 50ª sessão foi aprovada por unanimidade. Projeto de veto 03 de 2019 está em processo de votação. E lembro os senhores que caso queiram derrubar o veto, votem contrário ao mesmo. Não. Presidente, retifico meu voto. Voto contrário ao veto. O veto foi derrubado por 12 votos, outros votos contrários e 2 favoráveis. Lembro, aqui mandava mensagem agora o Gonçalves e o Alves, lá da Guarda Municipal, pedindo para novamente estender o convite do evento da Guarda Municipal no sábado. Sábado que passou, estivemos representando bem essa Casa Legislativa. Segundo o vereador Marcos, o time de mais peso que tinha naquela competição. Ficamos em quarto colocados e culpa do presidente que perdeu o pênalti. Não vou me redimir dessa hora dessa. E do vereador Fernando, que se machucou cedo. Aconteceu, vereadora, fazer o quê? Não havendo mais nada a tratar sobre a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos.